Relator defende constitucionalidade da reforma previdenciária na Comissão de Constituição e Justiça. Mudanças nas aposentadorias também mobiliza prefeitos reunidos na marcha anual a Brasília. Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia participaram. E conheça o projeto que regulamenta a prática conhecida como lobby. A reforma da Previdência dá mais um passo. Nesta terça-feira, foi apresentado o relatório sobre a constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça agora tem um relatório. O texto do deputado Marcelo Freitas considerou que a proposta de reforma da Previdência respeita sim a Constituição. O relatório foi lido numa sessão conturbada, com bate-boca e até mesmo uma suspensão de 10 minutos. Ele está armado! Está armado! Contrariando o artigo 271. A casa. Fecha a segurança, fecha a porta! Por favor, mantenha o decoro! Isso aqui não é uma rinha de galo! Agora começa um trabalho de convencimento dos outros deputados. Ali na CCJ há ainda outros 2 passos. O primeiro deles é a discussão, quando todos os deputados poderão falar. O segundo é a votação. A expectativa é que o processo lá na CCJ seja concluído na semana que vem. O presidente da Câmara pediu apoio à reforma da Previdência aos prefeitos que estiveram nesta terça-feira em Brasília para a 12ª marcha em defesa dos municípios. Rodrigo Maia disse que as pautas que garantem mais recursos para os municípios só serão aprovadas se houver mudanças na aposentadoria. O presidente Bolsonaro também esteve no encontro. Prefeitos de todo o país vieram a Brasília defender a revisão das regras de distribuição de recursos entre os entes da federação pelo Pacto Federativo. Participamos com apenas 13% do que é arrecadado pela União. Isto não pode continuar desta forma. Nós não podemos abrir mão, presidente Bolsonaro, de compartilharmos todos os recursos arrecadados pela União. O presidente Jair Bolsonaro apresentou disposição para discutir o pacto. Nós temos pouco realmente, mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês, com o Pacto Federativo. Conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do Fundo de Participação de Município com a emenda constitucional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu um debate para redefinir as despesas obrigatórias do governo e afirmou: as pautas que garantem que os municípios recebam mais recursos só vão avançar se a reforma da Previdência for aprovada. A reforma da Previdência é que vai gerar as condições para que o governo federal, junto com o Congresso Nacional, possam cumprir o prometido pelo ministro Paulo Guedes e dividir os recursos do bônus de assinatura, não só dos royalties, do pré-sal, da cessão onerosa, vai permitir que, em conjunto, construamos uma solução para a Lei Candir, vai construir um caminho para que a gente possa, de forma efetiva, implementar o Pacto Federativo. Maia pediu o apoio dos prefeitos. São milhares de prefeitos aqui que influenciam centenas de parlamentares. Nós precisamos do apoio de cada um de vocês para que a gente possa avançar o mais breve possível na reforma da Previdência. As comissões de Viação e Transporte e de Fiscalização Financeira se juntaram em audiência pública para debater a concessão de um trecho da ferrovia Norte-Sul. O Ministério Público apontou falhas no edital e sugeriu ajustes. Alguns deputados acreditam que o edital dificulta a livre concorrência. Depois de mais de 10 anos sem organizar leilões, no fim de março o governo federal vendeu o trecho da ferrovia Norte-Sul, que vai de Porto Nacional, em Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo. A empresa Rumo arrematou por 2 bilhões 719 milhões de reais a extensão de 1.500 quilômetros. Mas há um problema. O trecho arrematado não dá acesso a nenhum porto para o escoamento das mercadorias. É natural que você precisa do direito de passagem para você poder acessar os portos de Itaqui no norte e de Santos no sul. Fazer termos aditivos aos contratos de concessões vigentes
né, para tentar delinear essa questão de direito de passagem, e aquela alternativa que traz mais segurança jurídica, sem dúvida, é a questão do termo aditivo ao direito de passagem. O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira, afirmou na audiência pública que o órgão tem uma visão crítica do edital. A solução adotada pela ANTT de uma solução do problema por 5 anos e uma sinalização que para o futuro se resolveria, traz uma insegurança tal que nenhum investidor de grande porte se atreveria a fazer este lance para ficar depois dependente de uma solução a ser construída, a ser encontrada. Na verdade, há uma indefinição no restante dos 25 anos do contrato. Quer dizer, eu tenho uma situação, não, eu tenho o direito de passagem garantido por 5 anos, mas não tenho, depois a gente não sabe o que vai acontecer, depois a gente vê. Quer dizer, é uma situação, para mim, isso é a verdadeira insegurança jurídica para atrair novos investidores. Luiz Henrique Baldez, que é presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transporte e representa mais de 40 empresas, se queixou da falta de concorrência no setor. Por que eu, dono de uma carga, tenho que só ter um transportador para aquela carga? Por que eu não posso ter um segundo, um terceiro? Por que eu não posso ter o meu próprio comboio e levar a minha carga? Se nós resolvermos a questão regulatória, nós retiramos um pouco a insegurança jurídica que há hoje no modelo. Escolas públicas administradas por militares. Como funciona? E será que é apropriado para toda a rede pública? Acompanhe o debate. O governo federal editou em janeiro um decreto que incentiva as escolas cívico-militares. A Câmara debateu experiências como a de Goiás, onde ficam metade das cerca de 120 escolas que existem no Brasil com esse modelo. Em Goiás são 60 escolas que são administradas em conjunto entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública. E a Polícia Militar, na verdade, cede efetivos, normalmente não da ativa, são efetivos, são oficiais e sargentos que já estão na reserva e são reconvocados para poder prestar o serviço à comunidade. Os militares da reserva recebem uma gratificação e passam a cuidar da disciplina da escola. Introduzem educação física militar e conteúdos ligados aos símbolos nacionais. Também atuam em conjunto com a polícia no combate ao crime no entorno da unidade e fazem trabalhos com a comunidade. O ex-diretor de uma escola no bairro Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília, comemora resultados. Nós pegamos um IDEB de 2,6, entregamos com 5,9 em 2 avaliações. Trabalhamos não só o convencional, mas no contraturno nós damos aula de reforço e ainda daríamos um curso para o ensino médio aos sábados. O deputado que promoveu o seminário esclarece que o objetivo não é estender o modelo para todas as escolas. Essa participação da escola cívico-militar é o emprego da polícia nos aspectos administrativos da escola, de manter a escola limpa, de manter a escola organizada, de manter a escola como o estudante merece uma escola, e também nos aspectos disciplinares. Todo o restante da escola, a parte pedagógica, os professores, ele segue o seu ritmo normal com a diretora, com os professores. Então, é somente nos locais em que essas atividades de violência, de segurança ao professor estejam deterioradas. O simpósio também lançou a Frente Parlamentar em apoio ao ensino militar. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, veio à Câmara para a reunião do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. Um dos pontos mais discutidos foi a morte de músico confundido com criminosos no Rio de Janeiro. Foi uma reunião fechada com os deputados que fazem parte do grupo de trabalho. O presidente da Câmara também compareceu e participou do início da conversa. Na saída, Rodrigo Maia comentou o fato de o Senado ter um projeto similar ao pacote anticrime. Para ele, não há conflito entre as duas iniciativas. Nós vamos ter um documento que, com a participação de quase todos os partidos aqui,
vai acelerar a tramitação no plenário. Se o Senado votar antes, não tem problema, né? Incorpora aqui e logo em seguida vota no plenário da Câmara. Se a Câmara votar antes, o Senado continua o seu trabalho depois. Não tem conflito, né, entre o Senado e a Câmara. A proposta anticrime do governo tem medidas de combate à corrupção e ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e a organizações criminosas. Os deputados também analisam 2 propostas elaboradas por uma comissão de juristas para a área de segurança pública. O ministro não falou aos jornalistas ao final da reunião, mas integrantes do grupo comentaram a relação entre um dos pontos do projeto, o chamado excludente de ilicitude, e o caso do músico morto por militares no Rio de Janeiro ao ser confundido com criminosos e ter o carro atingido por 80 disparos. Esse fato veio à tona em diversos momentos, mas realmente o ministro é muito assertivo nesse ponto. Ele entende que, enfim, nós precisamos ter essa possibilidade a fim de que a polícia, em confronto, né, ele tenha essa segurança de que não será criminalizada a sua atitude diante daquelas situações que o projeto descreve. Esse exemplo foi usado para questionar o excludente de ilicitude, que é um carro-chefe desse projeto do ministro Sérgio Moro. A gente não pode estimular um processo de violência letal da polícia. 80 tiros nesse carro era a única possibilidade que havia nesse momento? Está pronto para votação no plenário a proposta que regulamenta o chamado lobby, a atividade de grupos de pressão em diversas áreas que atua junto a parlamentares. O lobby é a atividade em que representantes de determinados interesses da sociedade exercem pressão sobre legisladores ou governantes para defender seus pontos de vista ou até seus projetos. Uma associação de agricultores, por exemplo, pode apresentar a um deputado um projeto de lei para tornar legal algum tipo de defensivo agrícola. O lobby já é regulamentado há anos em países como Estados Unidos, Inglaterra, França e México. Aqui, ele é exercido, mas sem que os lobistas sejam identificados como tais. Para se ter uma ideia do quanto o lobby é um tema espinhoso, o primeiro projeto de lei sobre o assunto foi apresentado em 1990 pelo então senador Marco Maciel. O plenário do Senado chegou a aprovar o projeto, mas ele foi barrado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O assunto foi retomado quando o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, apresentou em 2007 um projeto que permitia que 2 pessoas por entidade fossem cadastradas pela Controladoria Geral da União, a CGU. A então deputada Cristiane Brasil, que virou relatora, apresentou um texto substitutivo bem diferente. E é ele que deverá ser votado no plenário. Os pontos principais são: garante a todos o direito de defender interesses, mesmo associações pequenas, o chamado princípio da isonomia de acesso. Torna não obrigatório o cadastro das organizações de relações institucionais e governamentais, as chamadas RIGs, o nome dado aos lobistas. Estabelece a quarentena de 4 anos para que ex-chefes do Poder Executivo, do Presidente da República aos prefeitos, trabalhem como RIGs. Exclui da atividade de relações institucionais quem faz representação comercial, ou seja, compra e venda. O vice-presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais não considera um problema o fato de o credenciamento poder ser dado a tantas entidades de acordo com o novo texto. O texto que a gente tem hoje é um texto moderno, é um texto que permite a todos o exercício da atividade, aqueles que queiram se cadastrar vão se cadastrar no Congresso Nacional para exercer essa atividade, e ele de forma alguma impede o exercício da atividade. Muito importante ressaltar também que esse projeto não obriga para exercer a atividade ser filiado a nenhuma associação ou entidade de classe. Ou seja, então de forma alguma o projeto que está aí, o texto que está para ser votado, veda ou proíbe o exercício da atividade, seja por quem quer que seja. Então é um projeto muito inclusivo. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, acha que a regulamentação trará mais transparência a uma atividade que já é exercida. Na medida que você regulamenta o lobby, você vai igualmente regulamentar e a sociedade vai saber quem é a pessoa que está influenciando as decisões. Por exemplo,
você vai ver a agenda de um ministro. Você vai saber se ele recebeu um lobista ou não. Você vai poder saber qual o assunto que foi tratado. Já o líder do PSOL na Câmara entende que a regulamentação do lobby pode deixar os movimentos sociais mais à margem das decisões. Nós entendemos que os grupos de pressão que são feitos aqui, assim como no modelo americano, são lobbies de grupos econômicos fortes. Isso aí é que caracteriza e tem caracterizado o lobby. Se você tiver a pressão social de baixo para cima, sindical, popular, etc., movimentos sociais, não precisa chamar de lobby, nem deve. Então, nós não podemos adquirir uma tradição que é a do poder econômico, que entra nessa casa, inclusive, de terno e gravata a qualquer momento, enquanto os movimentos sociais são colocados fora. Quem defende a regulamentação entende que os direitos sociais já estão garantidos na Constituição e, por isso, são diferentes dos interesses específicos defendidos pelos lobistas. Estas foram as notícias da Câmara nesta terça-feira, 9 de abril. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!